cansado de ver vários vídeos aqui no YouTube falando sobre como aprender uma língua nova, o que fazer para aprender uma língua nova e ainda assim não sai da estaca zero? Esse vídeo de hoje é para você, então. Nós vamos aqui hoje dar algumas dicas sobre o processo de aprendizagem de outras línguas, sobre a história das outras línguas, por que outras línguas são tão difíceis de serem aprendidas, por exemplo, o francês. Vamos comentar um pouco sobre a nossa experiência em aprender e ensinar. E quando eu digo nossa, é porque hoje temos um convidado especial. Ele é professor de inglês, já foi professor de outras línguas também, como francês e italiano, e já morou fora, já morou em vários países, como por exemplo México, Canadá, Estados Unidos, entre outros países. E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre a história dele, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que hoje você sai da estaca zero. Roda a vinheta! Bom, e para contar um pouquinho sobre como é essa trajetória, o que é necessário para poder aprender mais de uma língua, estamos aqui hoje com o João Paulo. Tudo bem? E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de como, de quem você é, né? De quem é o João Paulo. Sim. Então, antes de mais nada, bom dia. Sou João Paulo, tenho 27 anos nesse momento e tive a oportunidade de poder sair do país mais ou menos quando eu tinha 17 anos, então mais ou menos uns 10 anos atrás. E assim, por meio de um vínculo da escola que eu estudava e tal, depois como eu comecei a engajar em distintas atividades lá fora, trabalho, estudo. E nesse engajamento fui tendo a oportunidade de poder estar em distintos países, não? Tanto comecei no Canadá, em primeiro lugar, depois tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eventualmente fui para a Itália e depois parei um pouquinho no México e agora, bom, antes disso também tive a oportunidade de voltar para a Itália e depois, por motivos da vida, a gente está aqui no Brasil de novo, né? Mas aqui poder compartilhar um pouco a experiência com vocês. Bom, primeiramente, né? Quais são as línguas que você fala? Bom, primeiramente o português, né? Eu acho que é importante pontualizar isso porque mais tarde eu vou explicar porquê, né? O português eu acho que foi um grande avanço poder aprender bem português para poder você ter uma estrutura mental que te permita aprender outras línguas de maneira correta, né? E isso é uma primeira coisa. Bom, depois disso, o espanhol, depois eventualmente também o inglês, o francês e o italiano. Então são essas línguas que eu pude ter a oportunidade de aprender, na verdade. E assim, qual foi a sua maior dificuldade, assim, algo que você teve de maior desafio nesse aprendizado de todas essas línguas, assim? Qual foi a mais difícil? O que você acha, assim, que teve mais dificuldade? Se foi questão de gramática ou se foi... Sim. Enfim, o que você teve de maior desafio na aprendizagem dessas línguas? Bom, na verdade, eu acho que cada uma foi uma experiência particular. Então, vou somente dar uma visão um pouco geral de cada uma, né? O espanhol, o que foi o processo? Foi um processo de eu, no meu caso, ter estudado espanhol na escola e foi muito mais tranquilo, porque às vezes o pessoal vai para a escola de idiomas e vai aprendendo paulatinamente a língua e chega um momento que tem uma certa segurança de poder falar. Obviamente, isso vai tomar um ano, uns mínimo 8 meses para você ter essa segurança, né? Sim. Então foi uma experiência um pouco mais suave, eu acho que seria a palavra mais adequada, né? Quanto ao espanhol, o que é a coisa mais difícil? É você realmente poder distinguir do português e do espanhol o que é um e o que é outro. Porque é muito fácil você se acomodar com a comunicação básica e depois não fazer aquele esforço de você realmente fazer essa distinção de que uma coisa é totalmente diferente da outra. O famoso portunhol, né? Exatamente. Então o portunhol às vezes fica muito assim, eu falo espanhol, depois não sei o que e tal. Então eu acho que foi um passo que eu decidi tomar de superar esse patamar, né? Não ficar naquela, por assim dizer, mediocridade, porque é muito fácil você se acomodar. Porque o pessoal tá te entendendo, entendeu? Então assim, você realmente fazer uma coisa bem feita depois. Com o tema do francês eu percebi que a dificuldade inicial com o francês é muito maior do que qualquer outra língua, porque não é tão evidente às vezes. O francês é uma língua que você lê uma coisa e se pronuncia totalmente diferente. A partir do momento que você tem que ficar memorizando muitos fonemas, ditongos e a inúmera quantidade de coisas que você tem que memorizar para poder pronunciar, no início é um pouco estranho. É estranho, mas assim, é uma experiência de muita coisa para pouco tempo. Você fala, nossa, realmente vou poder aprender isso.
passando esse processo, você começa a perceber que é muito mais intuitivo. E eu diria que é até mais simples que o espanhol às vezes. O francês, ele por mesma razão histórica, é interessante, porque teve uma época na história da Inglaterra que na corte inglesa se falava francês, ok? Então a nobreza inglesa, eles falaram francês como uma língua, por assim dizer, deles ali, porque eles achavam que era um pouco mais como elegante, não sei o quê. E naquela época também, antes da Guerra de 100 Anos e tudo mais. Então termina que o que acontece? Houve muita influência do francês no inglês e vice-versa. Consequentemente, o francês hoje em dia é uma língua latina com uma gramática simples. Entendeu? E o que é interessante disso? Ele não é tão complicado como o português, espanhol e italiano, mas ao mesmo tempo tem aquela barreira inicial de você estar memorizando um pouco os fonemas, passando esse patamar inicial. Até porque a lógica deles, assim, na questão da fonética, né, da pronúncia, do som mesmo, é bem diferente do nosso, né? Totalmente. Então, pra gente é bem, por exemplo, um E com um U, por exemplo. Exatamente. É muito difícil da gente se adaptar a uma nova, né? Completamente diferente do nosso. Só uma pontualização sobre o tema que é engraçado, porque o francês, esse processo ao que chegou, que o francês pudesse ter uma diferença muito grande entre como se escreve e como se fala realmente, é um processo que também o português certamente está no caminho, por exemplo, porque havia um momento em que a língua gramatical era muito acessível a todas as pessoas dentro do país, e depois começaram os coloquialismos dentro do mesmo país, depois haviam dialetos que foram comunicados e tal, ou formas mais coloquiais de dizer as coisas que foram desenvolvendo o idioma num modo coloquial ou falado com uma rapidez muito maior do que aquela escrita. Então termina que a distância entre o escrito e o falado é muito grande por essa razão que ao longo dos séculos foi tendo esse fenômeno, por assim dizer, né? Então isso seria uma coisa interessante. Agora, sobre o tema do inglês, o pessoal normalmente ri de mim porque o idioma que eu mais tive dificuldade foi o inglês. Assim, é mesmo? Realmente foi o inglês, e é aquele idioma que todo mundo fala. Foi a primeira língua que você aprendeu, né? Na verdade não, foi a terceira. E é olha mesmo? E também eu vejo uma coisa, à medida que você vai avançando nas línguas, primeiro, você já aprende o caminho de como aprender. Então, é como se você começa a dirigir um carro, depois, ok, já aprendi muito. Dirigir o carro, você pega uma moto, pega o caminhão. Tem aquela facilidade de você transportar seu conhecimento a distintas áreas parecidas. Mesma coisa com instrumento, você aprende cordas, passa para um instrumento de sopro, alguma coisa diferente, entendeu? Porque você já tem teoria, ok? Agora, o que acontece? O inglês para mim foi uma situação um pouco particular, porque eu estava estudando, já estava fazendo como curso de graduação naquele momento, estava trabalhando também no escritório de administração, então assim, não tinha tanto tempo para poder enfocar no conversar, às vezes, porque era muito escasso o tempo que a gente tinha, né? E consequente a isso, eu percebi que eu estava fazendo muita coisa de business no computador, eu estava sabendo muita coisa sobre a matéria que eu estava estudando, mas a comunicação era muito escassa, entendeu? Me frustrava um pouco, porque eu passava o dia inteiro na frente do livro e muito pouco tempo na frente de pessoas falando realmente, né? E uma dificuldade também que eu percebi é que, assim, eu acho que todas as culturas têm uma riqueza imensa, algumas têm coisas que podem melhorar, assim como nós também temos. Às vezes é um pouco difícil você aprender inglês quando o pessoal não teve a oportunidade de aprender outra língua, entendeu? Quando você está num país que o pessoal não aprendeu outra língua e tudo mais, porque eles não têm o processo que você está passando. Então é um pouco difícil eles empatizarem contigo. Consequente a isso, é muito fácil que não tenham paciência, entendeu? Então, às vezes, encontrar pessoas com paciência para poder realmente te escutar, te orientar, sobretudo você saindo de uma língua romance, que são as línguas que vêm do latim, para uma língua anglo-saxônica, que são as línguas, por exemplo, como o alemão e o inglês, é uma estrutura de pensamento muito diferente. Sim. Então, você tem que ter pessoas com quem você pode falar. Então, por que eu digo que foi mais difícil? Porque eu tive que criar relações para poder, ao mesmo tempo, aprender a língua, entendeu? Não é, foi chegar num lugar, você começar a conhecer o pessoal, ver pessoas que tinham um pouco mais de paciência para poder te escutar e tudo isso, né? Então, isso foi um pouco a dificuldade que eu tive. E no italiano, foi interessante porque não foi tanto uma dificuldade minha, mas acho que foi uma coisa mais do ambiente, a circunstância que estava. É um pouco difícil às vezes aprender italiano quando você está entre estudantes que não valorizam o italiano. Isto é, você tem muitos estudantes que estão ali para poder estudar na Itália, se dão conta que podem sobreviver com o idioma deles ou com o inglês. Então é aquele negócio, eu vou aprender italiano mais para poder passar a prova, ou vou aprender italiano para poder falar uma coisinha aqui outra,
pedir uma pizza na pizzaria, ou sim, o básico. Porque o italiano chega um momento que ele é tão complicado como o português a nível gramatical e sintaxe. Então, assim, não tem como escapar. É um idioma com muitas exceções, muita irregularidade, é muito de ouvido, é de muito fonética. Então, assim, chega um momento que você já está farto de italiano. Bom, e assim, o que você acha que mais te ajudou a aprender todas essas línguas, assim? Muito o método e a mentalidade com que você entra, ok? Acho que isso também vem um pouco da resistência que a gente já vem da escola, né? Sim, não, porque totalmente. Essa questão da forma como o inglês é passado no nosso ensino regular, ele muitas das vezes é um pouco traumático, assim. Sim, não, totalmente. O que acontece? Você tá lá na escola, assim, aconteceu comigo, né? Quinta série, a última coisa que você quer pensar é fazer o que é o verbo to be. E o verbo to be, ele começa em janeiro, não, janeiro não, começa em fevereiro. Começa em fevereiro, aí vai rodando massa, já tá sabendo we are. Depois volta, depois na próxima série, volta, aí exato, na próxima, porque termina o ano, exato, porque a professora quer realmente confirmar que você aprendeu, aí você faz de novo. Aí nisso, você pode passar 3 anos facilmente fazendo verbo to be, memorizando cores, um montão de coisa assim. E depois você chega um momento que você fala, olha, realmente eu não vou falar com uma pessoa falando blue, orange e green, entendeu? Não dá pra você desenvolver uma conversação com isso. E o que eu percebi? Um dos problemas que nós temos no Brasil é o método. Ou seja, você querer ensinar regras antes de ter arte. O porquê disso, exato, né? É como se eu quisesse ensinar um bebê gramática. Assim, parece estúpido o que eu estou dizendo, mas é exatamente o que a gente faz. Porque, vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente aprendeu português? Entendeu? Ou seja, eu cheguei na minha família, nasci, eu tô lá, fiquei uma boa quantidade de tempo calado. Ou seja, eu não falava, entendeu? Eu não posso nem lembrar desse processo, mas é muito lógico. Você tá lá calado, porque você não sabe, entendeu? Você não sabe, você não tá aprendendo. O bebê ele tem um processo de conhecimento, isso é até filosofia, é interessante, porque é o que se chama abstração. Ele vai conhecendo pelos sentidos, entendeu? Então você tem a possibilidade de poder conhecer pela vista, você vai identificando, por exemplo, uma maçã. Você abstrai essa maçã, cria um conceito e a partir disso você já vai poder expressar maçã depois, entendeu? É o que se chama de triângulo semiótico. Agora, o que é interessante disso? Você no início, quando é um bebê, tem a primeira parte, o primeiro processo, ou melhor, o primeiro degrau da escada, que seria o poder identificar de maneira geral o que está sendo comunicado fora do teu próprio mundo, entendeu? Então o bebê vai começar a perceber que, ok, isso daqui queima, isso daqui não sei o que, é minha mãe, isso aqui é pra comer, entendeu? Então vai E até por imitação também, né? Imitação. Por ver outras pessoas fazendo isso é muito importante. Exatamente. É um estímulo pra criança começar já a se desenvolver na fala. Exato, ou seja, a realidade vai permeando que a pessoa, o bebê vai pouco a pouco identificando na sua cabeça, por assim dizer, né? Sim, tanto que tem casos de crianças que foram criadas com os animais. Sim. E que não falam, e que simplesmente começaram a ter comportamentos animais. É o Mowgli, ou seja, o Mowgli... não, parece... O Mowgli ainda fala, exato, né? É isso que eu falo. Eu sempre me perguntei como é que o Mowgli falava com a pessoa depois quando ele viu, entendeu? Então, mas assim, querendo ou não, tem uma discrepância lógica. Sim. Porque, como eu digo, o primeiro passo é realmente você ter aquela visão geral do que está acontecendo fora de ti. Eventualmente, você vai começar já a identificar com precisão cada coisa, entendeu? Você já pode identificar cada palavra que as pessoas vão falando. Enquanto no primeiro início, você identifica um pouco o que eu estou falando, a ideia geral. Se teu pai trabalha com física quântica, não é que ele vai começar a explicar gramática para você e depois entender o que é a física quântica, entendeu? Ele vai falar de física quântica e vai falar com sua mãe e se um ou outro entender, é problema, entendeu? Mas assim, você vai pouco a pouco adquirindo esse conhecimento. Mas, obviamente, também tem pessoas que vão adaptar o bebê à sua comunicação. Então, assim, é isso que eu digo. Tem que ter pessoas também que saibam empatizar com o teu processo. O segundo passo que eu já disse foi justamente poder identificar passo a passo todas as palavras de um contexto, para que, eventualmente, também você passe para a terceira parte, que seria você poder expressar de uma maneira geral, até com erros gramaticais ou incoerências, aquilo que você tem dentro para poder colocar para fora. E o quarto seria já dizer com precisão e coerência. Eu vejo como que esse processo de passar por esses 4 degraus é como formar um círculo, ok? Ao início, você vai ter como esse círculo com diversos pontinhos, ok? E supondo que esse círculo é como você quer rodear ali, para poder fechar esse círculo, para que nada escape dali, né? Até que você não feche todo o círculo, a tua comunicação ainda não é totalmente coerente,
Entendeu? Ou seja, o objetivo inicial de uma língua é você fechar esse círculo. Ter uma coerência interna linguística. Ou seja, poder falar sem erros, ok? Por mais simples que seja a tua comunicação. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é um método que seja comunicativo. Ou seja, eu dou aula de inglês, dou aula de espanhol, também dei aula de francês e italiano em alguns momentos, em que eu percebi que a coisa mais importante é você colocar a pessoa numa situação que ela tem que pouco a pouco ir identificando que tem um quebra-cabeças, identificando qual peça é qual e pouco a pouco ir juntando quebra-cabeças com paciência. Sim. É engraçado isso, porque isso realmente faz a diferença. Eu dei aula por muito tempo de inglês também, e uma das coisas que eu falava com os meus alunos era, porque muitos deles, eu falava sempre, né, você precisa praticar. Sim. Só que muitos não tem como praticar, não tem pessoas, né, no dia a dia para poder praticar, etc e tal. Então o que que eu propunha, né, para eles? Sabe post-it? Esses Sim. papeizinhos? Faz o seguinte então, você tá indo escovar seu dente? Como é que você vai falar isso em inglês? Sim. Tenta sempre estar pensando nas coisas em inglês e coloca, se você não lembra, se você- esquece, né? Coloca um post-it lá e pra Isso é você legal. estar mais em contato no seu dia a dia com Sim. a língua que você está aprendendo. Porque isso faz a diferença. Totalmente. Não, eu tenho boa ideia, gostei da ideia. Sim, não, eu acho legal falar com professoras também, que elas têm umas ideias um pouco mais gráficas, né? Mas igual, por exemplo, estratégia de aprendizado. Primeira coisa, coloco um que eu fiz em algumas línguas. Existem programas hoje em dia que são grátis, ou seja, o Duolingo, Sim. apesar de que mais pra frente eu não recomendo estar usando o Duolingo porque você está traduzindo de um idioma para outro. Você tem que fazer um esforço de pensar no idioma. Sim. No início é fantástico, porque te abre o mundo e te põe, ok, isso é um substantivo, isso é tal coisa, e te põe o quebra-cabeça de uma maneira um pouco mais coerente. Começa por ali, ok? Eu não tenho um amigo que eu possa falar o idioma tal. Legal, existem aplicativos assim, o Tandem, você pode conversar Tandem com o é pessoal, sensacional. entendeu? Assim, coisa muito prática. Eu não sei memorizar, eu detesto memorizar os verbos irregulares em inglês. Falei, olha, se você não memoriza isso, você não vai pra frente, Não. entendeu? Ou seja, Infelizmente. a minha teoria é o seguinte: o aluno se sente seguro de falar inglês a partir do momento que memorizou os verbos irregulares, entendeu? São 60 verbos, um pouquinho mais, sei lá. Mas assim, você tem que memorizar, vai chegar um momento que você vai ter que memorizar. Por quê? Porque você não vai ficar intuindo, tentando lembrar cada vez, entendeu? Então assim, o que eu fiz? Eu peguei um papel, cortei assim, peguei uma folha A4, cortei em diversos papeizinhos assim, desse tamanho mais ou menos. Sim. De um lado coloquei português, do outro lado colocava presente, passado e particípio do verbo irregular. Tinha um bolo de papeizinhos assim de palavras que eu estava aprendendo, mais ou menos 60 palavras. Tinha um desses clipes assim que você compra na papelaria. E quando eu estava no ônibus, eu estava esperando alguma pessoa, não sei o que, ia, ok, como se diz, ensinar, teach, taught, ou seja, presente, passado, particípio. Aham. Voltava, legal, é isso, pum, colocava no último. E ia lembrando as palavras, até dar a volta completa sem poder ter nenhum erro. Em uma semana e meia eu memorizei os verbos, entendeu? O que eu digo, às vezes se você faz de um jogo, você tem a atitude de criança, de poder aprender, não ter medo de errar, é a coisa melhor que você pode fazer. Porque Sim. eu acho que não é somente termo de línguas, é o negócio de ir lá e fazer isso, entendeu? Ir lá e tentar. Ir lá e sair, e pôr a cara e começar a fazer, entendeu? Eu acho que é muito importante essa atitude. Aham. Retomando um pouco uma coisa que você disse sobre a questão dos aplicativos, Ok. eu sou experiência própria de que isso é realmente Ok. fantástico. Eu fui pra França recentemente, né? Ok. E os franceses, eles não têm muito essa acessibilidade com você chegar e já chegar dando good morning, por exemplo, né? Sim. Então você precisa aprender um pouquinho, até por respeito à cultura deles, Não, né? totalmente. Obviamente, você tá no país deles, então você tem que ter o respeito. E então eu, por gostar também de aprender línguas, etc., eu comecei a aprender um pouco do francês. Eu comecei no Duolingo, Por exemplo, e aí depois eu fui pro Tandem pra poder tentar aprofundar um pouco mais. E é engraçado porque em muitos momentos eu não sabia falar as coisas, mas eu entendia. Exatamente. Então isso também é muito legal, porque talvez você realmente não consiga falar de primeira, justamente por essa questão que você disse, que Do é processo, completamente, exato. é um processo que demanda muito, mas você já consegue entender. Não, totalmente. E isso é muito importante, assim, né? Eu também vou recomendar uma coisa também, que assim, é um tema que a gente está falando, mas eu acho que é uma atitude, ou seja, uma atitude de proatividade Sim. e determinação. Um dos maiores investimentos que eu fiz na vida, antes de aprender idiomas, foram esportes.
Por quê? Porque o esporte te dá uma disciplina, ok? O esporte te faz você pensar que você não vai conseguir uma coisa de uma maneira imediata. Você tem que treinar, entendeu? Você tem que ter uma disciplina. Você faz tem entender processos, né? Exato, entender processos, ver também que você não pode sozinho, você tem que ter uma equipe, assim, habilidade você alcança treinando, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa muito sedentária, eu acho que o problema não está na língua. O problema está na atitude que você está tomando as coisas, entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma questão, muitas vezes, de mentalidade. Ou seja, existe uma dificuldade inicial de aprender uma língua? Sim, existe. Existem obstáculos? Sim. Mas é muito fácil simplesmente colocar o problema nos obstáculos. Na hora que eu cheguei no Brasil, uma das coisas que eu senti necessidade é também, além de poder conviver com a cultura que é a minha cultura, que eu amo muito, poder ter essa possibilidade de conviver com pessoas também que estiveram fora, ou estrangeiros e tal. Você vai começando a perceber que mesmo na cidade, aqui em Belo Horizonte, tem muitas pessoas que se reúnem para poder falar inglês, espanhol, Sim. distintas línguas. Como que você acha isso? Buscando, entendeu? Então eu acho que é uma questão de busca. Ou seja, você tem aquela atitude de, ok, o que eu posso fazer para poder melhorar esse processo? Como aprender de maneira mais eficaz? Você acha soluções. E é interessante porque chega num momento que realmente vira um automatismo, né? Sim. Que você não consegue nem pensar. Às vezes, assim, eu já tive em alguns momentos, né? Igual, por exemplo, os momentos que eu tava mais praticando no tandem, que eu tava aprendendo, né? Eu tava aprendendo o italiano e o francês. E eu também tava praticando inglês, porque aqui Sim. também a gente tem muitas questões, né? Dessa dificuldade de encontrar pessoas que realmente falam inglês para poder praticar e ter paciência de praticar com você, sim, né? sim. Então, assim, esse switching, sabe? Essa mudança de língua, ela fica automática. Então, em alguns momentos, você tá falando inglês, você nem percebe que você tá falando inglês, totalmente. você tá falando, na verdade, francês com a pessoa, e aí Sim, é bem interessante, assim. E pra mostrar que realmente é um período inicial essa questão dessa frustração, dessa dificuldade. Depois vira natural, fica automático. Orgânico. Eu acho que é Isso. muito, assim, flui. Por isso que é fluente, né? Tem que exercitar. Como? Submergir-te em coisas que possam te expor à língua, entendeu? Assim, coisas práticas que você pode fazer no dia a dia. Ah, vai ver um filme? Ah, legal, põe em inglês. Se não consegue entender tudo, põe a legenda em português. Legal, já consegue entender alguma coisa? Faz um esforço, coloca em inglês, a legenda em inglês mesmo, né? Uhum. Ou vê vídeos na língua, ou vê, sei lá, pega um livro, entendeu? Quando eu estava aprendendo francês, peguei o Pequeno Príncipe, falei, eu vou aprender, já sei história, eu vou lá, pô. Coisa que funciona muito bem, pega a revista em quadrinhos. Por quê? Porque vai te sim. dar É uma a linguagem língua mais coloquial do lugar, entendeu? Se você pega um estrangeiro para poder ler a Turma da Mônica, no início ele fica um pouco assim, mas depois ele fala, nossa, é assim que vocês realmente falam, entendeu? E tirar toda a base cultural também, porque assim, é muito Sim. cultural, entendeu? Uma coisa também que eu acho que é muito legal, assim, pra ajudar você a aprender uma língua nova, é a tradução simultânea. Quando Ok. você ouve e você... Porque te Sim. força a ter um pensamento rápido. Totalmente. E pra falar, isso é muito importante. Sim, você está tendo aula, você está lá na universidade, algum lugar, vai traduzindo. Eu escrevia tudo no idioma que eu estava aprendendo. Errado, no início sim. Mas isso me forçava como é que eu escrevo fazer? Aí depois eu já colocava do lado, isso eu não sabia. Eu colocava em português aqui e continuava a frase. Sim. Aí depois eu buscava as palavras e já sabia. E eu tenho uma coisa que eu arredo o pé na minha teoria. A tua forma de escrever é um reflexo da tua forma como você fala. Verdade. Então, por que hoje em dia se insiste muito em redação? Porque a tua estrutura mental vem plasmada ali. Sim. Então, se você corrige a tua forma de escrever, você corrige necessariamente a tua forma de falar. A melhor coisa que tem é você fazer redações. Faz uma redação, pede um amigo teu que fala inglês, tem como você dar uma corrigida pra mim? Sim. Dá uma olhadinha numa parte gramatical, beleza, bom. Depois, no início chega tudo vermelho ali, entendeu? E é frustrante, mas te ajuda, porque você já não comete o mesmo erro. Sim. Pra finalizar o vídeo, pra gente encerrar aqui, Ok. o que você acha, assim, de tudo isso que você teve de experiência no aprendizado das línguas? O que você acha que foi a coisa, assim, primordial, assim? Se fosse pra você focar só em uma coisa, o que você acha, assim, que mais teve realmente diferença, que mais te ajudou a agilizar o processo de aprendizagem? O que você acha que, assim, uma dica, assim, se for pra resumir tudo em uma dica? Assim, eu diria proatividade. Proatividade em querer aprender, em querer buscar soluções, em buscar se comunicar. Acho que a proatividade é muito importante, porque
faz você sair da tua zona de conforto, faz você buscar meios. Se você não está entendendo, você pergunta para alguém. Se você está com dificuldade de encontrar não sei o que, você vai lá e busca, entendeu? Porque muitas vezes podemos nos acostumar a esperar que as coisas venham. Eu acho que não é a atitude. A atitude mais importante é como eu faço isso acontecer. Sim. E obviamente isso vai se transferir para o teu aprendizado, entendeu? Porque você está constantemente buscando soluções. A pessoa que quer aprender a jogar futebol vai estar o tempo todo ali com a bola no pé. A mesma coisa com o idioma. Se você está querendo realmente aprender, você vai buscar meios. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. João, queria te agradecer muito. Obrigado a vocês pela oportunidade. E, gente, pra quem não sabe, quer dizer, você já disse, né, que você dá aula de inglês, então Sim. o João tá dando aula de inglês. Aí qualquer coisa, um contato pra gente direto aqui e a gente se põe de acordo. A primeira aula é grátis aí. Pra poder fazer uma aula experimental. Então se quiserem o contato do João, a gente só manda uma mensagem pra gente que a gente conversa direitinho. Ótimo. Pode mandar uma mensagem diretamente no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. E manda um DM lá pra gente que a gente conversa direitinho sobre isso. Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, dá um joinha aqui no vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que tem tanta dificuldade pra aprender, que não tá conseguindo sair do lugar. Claro, né, também vai lá no Instagram do João, eu vou deixar aqui também o link na descrição. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau!